Porque senão não tem civilização. Todo mundo pega todo mundo se mata, todo mundo se destrói. Então você tem que reprimir o sujeito e no contrato social está escrito lá, metaforicamente, você não vai poder nunca fazer tudo o que quer. E pior, se fizer, não vai ficar satisfeito. Que mal-estar é esse? De que mal-estar estamos falando? Dá exemplos, por favor, objetivos disso. Bom, então acho que vale a pena lembrar que mal-estar virou uma categoria de análise sociológica. Com o livro do Freud, Mal-estar na Civilização, que é um ensaio longo, né? Ele escreve lá, então, 1929, 1930, o ensaio Mal-estar na Civilização, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores textos do século XX, né? Em que ele define o mal-estar na civilização como a civilização está fincada na repressão do desejo. Está fincada na repressão, começa com o Édipo, famosa história do romance familiar, como se fala em psicanálise, o desejo pela mãe e tal, pelo pai, aquela história toda. Então ali o Freud coloca a questão de que ele suspeitava de que a felicidade não faz parte dos planos da criação. Ou seja, ser civilizado implica em você viver num constante mal-estar. E não tem outra opção, não tem opção em que você não tem mal-estar e é civilizado. Se você não é civilizado e tem mal-estar, você está pior do que quem é civilizado e tem mal-estar. Então, começou aí a se usar a expressão mal-estar como uma expressão que se refere a um estado de espírito social, tá? Já no começo do século XXI, Bauman retoma essa ideia, não que não tenha se retomado antes, mas ele retoma essa ideia no livro dele Mal-estar na Pós-Modernidade, em que ele vai dizer que há um mal-estar, então para ele naquele momento, diferente do mal-estar na época do Freud, que era uma repressão do desejo em nome de uma segurança familiar e social, Bauman lendo Freud. E o Bauman vai dizer que o mal-estar naquele momento era o mal-estar de uma excessiva liberdade. Que mal-estar é esse? Como é que ele se expressa? Que tipo de sentimento você se refere? Então. Angústia? Então. Esse mal-estar de hoje é o mal-estar de alguém que sente que tem que fazer mais coisa do que consegue dar conta, certo? Então, você tem que dar certo no trabalho, tem que estar atento para todas as inovações, você tem que ser um indivíduo absolutamente capaz de fazer tudo, você é responsável por tudo que acontece na sua vida, você tem que ser capaz de fazer escolhas o tempo inteiro, você deve ter opiniões fortes sobre tudo, você tem que estar o tempo inteiro informado. Esse é o mal-estar que se fala agora, certo? Ou seja, um mal-estar que vem do fato de que a gente se descobre incapaz, insuficiente de dar conta de tudo. Está vinculado a essa discussão do burnout, do cansaço, que já se faz muito por aí. Só que, quando a gente faz esse resgate das teorias desde o Freud, a ideia é que assim, a experiência moderna é uma experiência que gera mal-estar. Você é muito livre, você toma muita decisão e você acaba acreditando que você é capaz, e aí você fica com mal-estar. Que tipo de mal-estar era esse de que Freud falava e em que medida está de pé isso tudo que ele disse até hoje, essa análise, esse diagnóstico? Olha, primeiro que a originalidade do Freud está em entender ou descobrir que o mal-estar é um dado do contrato social. Isso que é importante entender. Quando eu falava que o Freud criou o mal-estar como categoria sociológica, significa dizer que o Freud percebeu que há mal-estar no contrato social. O que significa isso? Assim como Bauman também vai falar, e assim como Ehrenberg também vai falar. O mal-estar que o Freud descreve é o fato de você nunca estar satisfeito com o que é possível você ter. Nunca está satisfeito. Então, você ama uma pessoa, se apaixona, mas quando você a tem, já não é a mesma coisa.
Você quer um objeto X e quando você consegue, já não é mais a mesma coisa. Ou seja, sempre está faltando alguma coisa. Por quê? A sua estrutura psíquica e o marco social está construído em cima da repressão daquilo que você não pôde ter na sua infância primitiva, que era a sua mãe. A gente poderia resumir esse mal-estar principalmente no sentimento de insatisfação, segundo Freud? Insatisfação difusa, contínua, que se transforma, muda de lugar, muitas vezes, está aqui, depois está lá. Insatisfação, o sentimento de que o que você fez na sua vida não era exatamente o que você queria. A sensação de que se você fizesse outra coisa seria muito melhor. Mas provavelmente se você tivesse feito e tivesse ali, você também ia sentir que ali não é tão bom. Então, é por isso que o Freud fala que aparentemente a felicidade não faz parte dos planos da criação. Quer dizer, o desejo humano, que começa com um desejo interdito lá pela mãe, na fórmula do Freud, ele permanece continuamente funcionando em interdição o tempo todo. Porque senão não tem civilização. Todo mundo pega todo mundo se mata, todo mundo se destrói. Então você tem que reprimir o sujeito e no contrato social está escrito lá, metaforicamente, você não vai poder nunca fazer tudo o que quer. E pior, se fizer, não vai ficar satisfeito. Depois veio o sociólogo polonês Zygmunt Bauman e disse que a causa na contemporaneidade não seria mais a repressão ao desejo. A causa do mal-estar na contemporaneidade seria quase o seu contrário, a liberdade e o fato de que a gente não sabe mais o que fazer com ela. O que ele quis dizer com isso? É porque o Bauman, ele parte do texto do Freud, né? E ele identifica que o mal-estar, então, o que ele chama de modernidade sólida, né? O mal-estar ali seria porque o desejo é reprimido em troca de uma vida segura e normatizada, certo? Na medida em que você tem regras em que você não pode transar, digamos, com quem não pode, certo? Você não pode fazer tudo o que você quer, você fica insatisfeito, mas em troca, nos termos do Bauman, você ganha em segurança. Você ganha uma vida, de certa forma, previsível, em que as pessoas fazem o que quer dentro das normas. No caso do mal-estar na pós-modernidade, o que o Bauman quer dizer é que o mal-estar agora, ou naquele momento, no começo do século XXI, estaria associado a você ter rompido com uma série de regras, né? Então, você não está mais na sociedade vitoriana, como se falava, que foi onde o Freud teria construído essa teoria, apesar de ter publicado depois. Você agora estaria numa sociedade pós-contracultura, em que é proibido proibir, certo? Em que todo mundo faz o que quer e, portanto, não há mais repressão do desejo. O desejo é livre. E aí o Bauman vai dizer que o mal-estar surge justamente devido ao fato de que você é livre para nada. O contrato social agora é o seguinte: vá e faça. Vá e realize seu desejo. Se você não realizar o seu desejo, o problema está em você. Tudo é possível. E aí você fica com mal-estar porque, no final das contas, você é uma espécie de sujeito livre, mas não tem nem com quem ser livre, nem para que ser livre. Um fastio de você pode tudo e, no final das contas, você descobre que você fez tanto esforço para ser feliz, ser livre para ser feliz, e você é livre, mas você não é exatamente feliz como achou que ia ser. Na vida você nunca ganha tudo. Quando você ganha uma coisa, você perde outra. É sempre assim. E a ideia de que você pode, de fato, ganhar tudo que você quer e ser feliz, ou você é um psicopata, ou você é um puta do ignorante, ou você é um puta do mentiroso, né? Ou simplesmente você está fazendo propaganda, fazendo marketing. A gente vivia em nome da segurança, de modo normativo no universo do Freud. A gente abriu mão dessa segurança em nome de ser mais livre. Só que aí, quando a gente fica mais livre, a gente se sente desamparado.
Então a gente quer segurança, mas se a gente quer muita segurança, a gente sente que perdeu a liberdade. Segurança é a mesma coisa que estabilidade para o Bauman? É, segurança, estabilidade, previsibilidade, uma vida organizada, né? Ao mesmo tempo, se você abre mão da segurança plenamente porque você quer ser livre, então você começa a sentir uma certa desordem. Daí ele passa para o plano social. Lembra que eu falava que essa discussão, ela incide sobre a noção de contrato social. Ninguém descobriu a regra de ouro, que é como construir uma sociedade, uma vida em que você tem a quantidade certa de segurança e a quantidade certa de liberdade. Você não consegue isso no plano individual plenamente. Você fica fazendo curso para saber como fazer isso, coach, o diabo 4. E no plano social, você está sempre numa tensão entre, se você for inclusive para o plano das relações econômicas, um Estado que tenta garantir alguma segurança para a população, que o Bauman sempre refletia sobre o welfare state inglês, o estado de bem-estar social inglês, ou o mercado que opera em cima da liberdade. Quer dizer, a gente nunca sabe exatamente como colocar uma coisa do lado da outra. Tá sempre, o ponto nunca é claro, nunca tem equilíbrio. E na vida pessoal também, né? Quando você quer, às vezes você está se sentindo livre, aí você gostaria de ter alguém com você. Quando você tem alguém com você, você tem que negociar o filme que assiste, o restaurante que vai, o que você vai fazer no final de semana, no seu dia a dia de trabalho. Ou você abre mão disso tudo e fica sozinho.